Essa música tem a ver com o que eu vou falar hoje, de forma breve, mas eu queria que ficasse no seu coração. Você pode cantar também, se você conhecer. Eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá, minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés, coloco aos teus pés. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti e nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Diga mais uma vez: eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá, minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés, coloco aos teus pés. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Vamos declarar mais uma vez: eu confio em ti e nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti, nada poderá
bendito aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 13. Filipenses 3, a partir do versículo 13. Benção. Quem achou pode dizer, eu achei. Graças a Deus. Maravilha. E se você não achou também, não tem problema. Tem aqui, vai ter. Olha aí que benção. Olha aí, tem um milagre de Deus. Tem aqui bem grandão. O texto, versículo 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Pois todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu quero apenas repetir o versículo 13, que diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai querido, fala ao nosso coração, assim como o Senhor já tem falado através das canções, falado através do expediente, das orações, ó Deus, da peça, que o Espírito Santo de Deus continue falando alto ao nosso coração. Esquecendo das coisas que ficam para trás. Parece que é um termo, um título ou uma mensagem fora de propósito para pregar no aniversário da igreja. Porque normalmente quando a gente faz aniversário, a gente fica lembrando do que aconteceu nesses 21 anos. Dá a impressão que não tem muito sentido. Mas eu acho que vai ter sentido assim, do meio para o fim, vai ter algum sentido para a gente. Porque algumas coisas que algumas situações pelas quais a gente passa, algumas situações da vida, nós temos que esquecer. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre o que Paulo fala. Mas Paulo está aqui dando o seu relato pessoal. Se você ler o contexto, ele está falando, uma coisa eu faço, eu, apóstolo Paulo. Essa é uma atitude minha, mas que serve de lição e que serve de princípio para nós. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Mas será que ele está se referindo a tudo? Será que nós temos que abrir mão de todas as coisas do passado? Será que não tem nada no nosso passado que aproveite, que seja importante a gente se lembrar, a gente trazer à memória? Obviamente, ele não está falando de todas as coisas. Há coisas que nós precisamos buscar lá atrás, inclusive coisas que nos trazem esperança. Jeremias diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E ele está se referindo às misericórdias do Senhor, à graça de Deus que jamais faltou, mesmo estando vivendo naquele momento, Jeremias, um momento de bastante angústia. Toda vez que a gente está passando por adversidades, por lutas, nós precisamos nos lembrar de que Deus tem nos sustentado no decorrer dos anos. Como pastor, no decorrer da minha história, agora lá em Brasília, em muitos momentos de dificuldades, eu fico me lembrando de livramentos, de bênçãos, de milagres que o Senhor operou aqui nesse lugar. E eu sei que se a mão de Deus esteve conosco há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, continuará conosco daqui para frente. Então, de vez em quando, nós precisamos olhar para trás, nos lembrando da misericórdia de Deus, da graça do Senhor que não tem nos faltado. Não podemos abandonar no nosso passado os ensinamentos que vieram pelas experiências que passamos. São coisas que a gente não pode abandonar, que a gente não pode esquecer. Se a gente não é capaz de aprender com os nossos erros e com os nossos acertos no passado, a gente vai tender a cometer erros no futuro que já cometemos.
E a gente chama esse pessoal que faz isso de cabeça dura, né? Poxa, não aprende, de novo, está passando pela mesma situação, é porque perdeu a capacidade de se lembrar dos ensinamentos, daquilo que ficou atrás, mas que nos acompanha. Assim como as boas obras, que a Bíblia diz que as obras dos santos os acompanham até depois da morte, a Bíblia também fala dos valores, os nossos valores e princípios do início não podem ser abandonados. Muito bacana a ideia, né, da peça, de que a gente não pode abrir mão de princípios. Às vezes a gente fica imaginando que para que a nossa vida seja assim, surpreendente, para que os problemas acabem de uma vez por todas, para que jamais entremos no desespero da Eliane, a gente imagina assim, que tem que ter alguma coisa, uma novidade totalmente maravilhosa, mas não é assim. São princípios que nós aprendemos lá atrás, que se a gente coloca em prática hoje, eles continuam funcionando. A oração, a leitura da palavra, a fé, a comunhão, são coisas simples, não precisa inventar a roda. Óbvio que existem situações na nossa vida que exigem uma complexidade na solução, mas se você não abandona o princípio, fica mais fácil. Se você não abandona aqueles princípios rudimentares. E, obviamente, Paulo não está falando dessas coisas. Essas coisas você precisa levar para o resto da sua vida. Não são dessas coisas que Paulo está dizendo, se esqueça. Agora, o que eu tenho que deixar no passado? Porque se existem coisas que eu não posso me esquecer, que eu tenho que levar o resto da minha vida, existem coisas que eu preciso deixar para trás. Mas parece que não tem sentido falar disso no aniversário da igreja. Tem todo sentido. Porque às vezes nós ficamos presos ao passado. Isso é tão complicado. Você conhece alguém? Não aqui, nem de Brasília. Por falar nisso, gente, que benção esse pessoal de Brasília. O pessoal me ouve todo domingo lá. Eu acho que eles vieram enganados, eles falaram assim, não, deve ter um pastor, não é possível que o Josué vai nos levar para a gente ouvir ele de novo. Meu Deus, eu acho que até, não, essa não é repetida, mas ó, eu penso assim, poxa, é gostar demais do reino de Deus, só pode. Acordar 4 da manhã, vir para cá, para me ouvir, eu falei, Jesus, eu acho que a maioria não está ouvindo não, está todo mundo com fone ali, curtindo alguma outra coisa. Mas, a gente não pode viver preso ao passado. Existe a saudade, e eu vou fazer uma diferença com o saudosismo, como se o saudosismo fosse coisa ruim. Às vezes não é, mas para hoje é. É como se a gente achasse que o passado é melhor do que o presente. Às vezes, pelas decisões que tomamos, e estamos meio enrascados hoje, a gente olha para trás com o saudosismo, falando, poxa, se eu não tivesse feito aquilo, mas naquele tempo que era bom. Gente, eu não gosto dessa expressão se referindo à igreja. Eu não gosto. Ah, mas naquele tempo era bom, era melhor. Nossa, aquele tempo que era bom. Misericórdia, o tempo bom é hoje. É agora, é o que você está vivendo. É daqui para frente. O que ficou lá atrás, louvado seja Deus pelas experiências, pelos ensinamentos, pela manifestação de Deus, mas o que está ficando hoje, que é relevante para nós. Às vezes a gente fica pensando, poxa, na minha juventude, a gente fazia tanta coisa, a gente pregava o evangelho, faça hoje. Faça hoje. Você ainda está vivo, nós estamos vivos. A gente não pode ficar preso no passado. É um negócio muito complicado. Eu tenho histórias maravilhosas, lembranças maravilhosas dessa igreja. Mas essa igreja está melhor hoje do que ela estava há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos atrás. Porque nós crescemos, aprendemos, mesmo através do sofrimento. Esse saudosismo a gente tem que deixar para trás. E andar caminhando em direção àquilo que o Senhor tem colocado à nossa frente. Nós temos que abandonar qualquer amargura que ficou por conta das experiências. Igreja é um lugar maravilhoso, onde você vive as melhores experiências da sua vida. Mas também é um local onde você curte alguns momentos muito difíceis. E você pode levar a amargura dessas situações para o resto da sua vida. Não faça isso.
esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Situações que prenderam a gente. Ah, mas ele não podia ter dito aquilo. Ele não podia ter feito aquilo. Como é que ele teve capacidade? E sabe qual é a questão? É que muitas vezes nós estamos vivendo presos a isso. E essa realidade ainda é dolorosa para nós toda vez que a gente se defronta com ela. Eu e você precisamos deixar isso no passado. Amém. Eu estou estranhando uma coisa aqui, que o pessoal lá em Brasília bate palma para tudo. Você fala, bom dia, pessoal. Tudo bem? Aí aqui vocês são mais caladinhos, assim, estão mais tranquilinhos, tá? Mas está tudo bem aí, né? Eu sei que não está bom, mas não está tão ruim assim também, né, gente? Né? Aí, é porque lá a gente tem a mania de bater palma, né? Todo mundo, isso aí, é bênção, puxa, está muito ruim, né? Mas tudo bem, está ótimo. Mas você está entendendo? A gente não pode levar esses sentimentos ruins. Quantas vezes tem nomes que a gente não gosta nem que fale perto da gente? Né? Tem nomes que nos trazem amargura no coração. Hoje, 21 anos, aniversário da igreja, você tem que abandonar esse negócio para trás. Deixa isso para trás. Tem gente que fala assim, eu não passo naquela cidade. Eu nem quero lembrar, porque eu vivi tempos difíceis ali. Fique com o aprendizado. Fique com aquilo que foi bom, aquilo que Deus promoveu no seu coração, mas abandone a amargura, a tristeza, a angústia. Eu não consigo lembrar do meu pai, eu não consigo lembrar da minha mãe, eu não consigo me lembrar dessas pessoas pela misericórdia de Deus. Que nós possamos viver um tempo novo da graça do Senhor. Tem tanta coisa maravilhosa daqui para frente, você nem imagina. Às vezes você abandona o barco, bem na hora que a coisa ia ficar boa. Você pulou bem na hora que ia chegar no momento bacana, por causa da amargura, por causa dos traumas, das frustrações. Quantos de nós aqui não temos frustrações no nosso passado? Quantas coisas a gente não queria fazer, tentou fazer e não deu certo? Era para a gente ter trazido o livro que conta os 60 anos da história da Igreja Nova Vida. Esse ano é um ano muito especial. Nós completamos 21 anos da Igreja Nova Vida aqui em Goiânia. Completaremos 50 anos da Igreja Nova Vida em Brasília. E estamos completando, já fizemos a comemoração agora no início de maio, 60 anos da denominação aqui no Brasil. Tivemos uma confraternização muito bacana no último conselho, lá no Rio de Janeiro. E foi feito um livro que conta a história, né, escrito pelo Bispo Tito, que ele é o bispo, né, sênior da Nova Vida, está desde o início, e ele, usando da sua memória, dos acontecimentos, colocou isso no livro. Maravilhoso. Nós vamos trazer, vai chegar aí. E eu acho que é muito importante que você leia. Porque o livro não conta só das coisas que deram certo. Conta também das frustrações, das decepções. E quantos de nós aqui não temos decepções? Não temos frustrações. Não temos coisas que nós nos arrependemos de ter feito lá atrás. Mas o que adianta agora? Talvez se a gente ficar perdendo tempo demais, remoendo essa frustração, a gente não vai avançar. Tomamos decisões erradas, sim, que Deus tenha misericórdia de nós. Abrace o perdão, que o pessoal não quis levar o perdão para casa. Coisa complicada. Ou levaram o perdão para casa, pessoal? Não levaram o perdão, olha, mas logo quem? Olha, eu estou olhando aqui. Aí, brincadeira, tá? Aí você leva esse perdão, deixa esse negócio, mas avança. Todos nós temos frustrações. Todos nós nos decepcionamos. E às vezes fazemos com a melhor das intenções, achando que o negócio vai ser bom para todo mundo. E acaba sendo muito ruim para muita gente. Mas que essa seja uma noite de você abandonar essa frustração também. Fica só com o ensinamento e deixa esse sentimento ruim no coração. Há acusações. Tantas coisas. O nosso velho homem, que de vez em quando aparece aí, né? É um velho homem meio complicado, meio chato, não morre nem, né? Você acha que já venceu, tanta coisa que você já venceu, lá na frente, depois de 10, 15 anos caminhando com o Senhor Jesus, algumas coisas começam a roubar o seu coração, começam a te chamar a atenção novamente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam.
Nós temos que deixar. Só que Paulo não dá apenas esse conselho. E na verdade ele não está nem dando conselho. Ele está dizendo, uma coisa eu faço. Eu é que estou dizendo, eu acho que seria bom se todo mundo fizesse aqui. Ele diz, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Tanta coisa maravilhosa na sua frente, você que não está vendo. É que você não percebeu ainda. Deus fala isso através de Isaías, fala, gente, eu estou fazendo coisas novas, vocês não perceberam ainda não. E o povo olhando só tragédia, só coisa ruim, só luta, só aflição, e Deus está dizendo, eu estou fazendo coisas novas. Abra o olho, abre o olho. Deus está fazendo coisas novas nessa igreja, você não percebeu ainda não? Deus está fazendo coisas novas no nosso país. Será que você e eu não percebemos ainda? O mesmo acontece com o povo depois de 40 anos no deserto. 40 anos andando no deserto. Depois da morte de Moisés, que foi aquela pessoa usada por Deus para libertar o povo do Egito. 40 anos depois, eles estão desolados diante do Rio Jordão. Diante da terra da promessa. E Josué falou, gente, nós estamos com medo, por quê? Nome lindo, né? Que maravilhoso. O pai de Josué tem um bom gosto. E aí chegou, impressionante, eu sempre fico impressionado, eu sempre falo isso, não sei porquê. Mas ele está diante da terra prometida. Diante de tudo aquilo que é bom, que é bênção. E aí estabelece-se ali um princípio tão maravilhoso que é esse que Paulo está nos ensinando aqui. Diz o texto sagrado que eles se reuniram na frente do Rio Jordão. Às margens do Rio Jordão, e celebraram a Páscoa. O que a Páscoa lembrava a eles? O dia em que eles foram libertos do Egito. A palavra Páscoa quer dizer passagem, a saída de um tempo antigo para um tempo novo. Eles celebraram ali, depois, nas margens do Rio Jordão, bênção de Deus. Qual foi a bênção que aconteceu depois da Páscoa? O maná acabou. Acabou o maná. Não tinha mais. A partir daquele dia, e o maná caía todo dia, era o sustento, era o alimento deles diário. Deus preparava todo dia e dava para o seu povo. A partir daquele dia, o maná cessou. Aí você acha que isso é uma história, que é uma notícia ruim? Ou uma notícia boa? Josué diz ao povo, a partir de agora, vocês vão comer do melhor da terra. Vocês vão comer daquilo que vocês vão produzir nessa terra. Vocês vão se alimentar daquilo que Deus colocou adiante de vocês. Tinha um rio na frente e umas muralhas imensas que eles precisariam vencer. Mas o melhor para eles não estava atrás. O melhor estava adiante. Essa é a palavra de Jesus para você hoje, com esses 21 anos. O melhor de Deus para essa igreja está daqui para frente. Isso não quer dizer que não vai ter luta, gente. Isso não quer dizer que você não vai se deparar com a muralha imensa, com um rio intransponível. Mas isso quer dizer que se você ficar parado, se você não andar, melhor dizendo, você não vai experimentar, eu não vou experimentar aquilo que Deus tem melhor para a minha vida. Avançando para as coisas que adiante de mim estão. Os novos desafios, as novas possibilidades, as novas experiências. Isso você não pode retroceder de jeito nenhum. Um processo maior de maturidade, de conhecimento de Deus. Se tem uma coisa que você e eu não podemos retroceder, é no conhecimento de Deus. Na nossa maturidade, nós não podemos retroceder. Hoje você precisa estar mais maduro do que esteve ontem. E amanhã você precisa estar mais maduro que hoje, aprendendo com as situações, andando para frente, analisando, se alimentando da palavra. Mas você precisa, e eu preciso, crescer a cada dia. Paulo usa alguns termos aqui, obviamente a gente não está fazendo o estudo desse texto assim tão profundo, mas ele usa o mesmo termo e parece que ele está se contradizendo. Ele está dizendo, olha, não que nós tenhamos alcançado a perfeição. Ele começa dizendo assim, não que eu tenha alcançado a perfeição, nada disso.
Aí lá na frente ele fala, todos nós que somos perfeitos. Uai, Paulo, você usou a mesma palavra? Você está usando a mesma ideia para falar duas coisas diferentes? Uai, nós somos perfeitos ou não somos perfeitos? Na verdade, a ideia principal, quando ele fala todos nós que somos perfeitos, ele está dizendo todos nós que já amadurecemos, que somos maduros. 21 anos, como disse aqui, alguém disse, né? Foi o Max, na oração, Max, a maior idade, agora não é 18, 18 não é aquela coisa, só pode dirigir, agora é 21, tem umas coisas bom, ó. A maior idade é 24, quando você pode comprar arma, né? Mas não, brincadeira, é 21. Mas aí, o que acontece? Você pode dizer hoje que você é mais maduro que ontem? Isso aí não é problema não, você não está sendo orgulhoso não. É um dever meu, é um dever nosso. Por isso que Paulo não ficou vermelho aqui, eu tenho certeza. Ele não ficou vermelho quando ele estava falando. E todos nós que somos perfeitos, não é prepotência não. É porque eu e você, por causa das outras pessoas, precisamos estar mais maduros hoje do que ontem. Nós precisamos crescer. Muita coisa ruim que acontece, não em Brasília, nem em Goiânia, nem em Aparecida de Goiânia, qualquer outro lugar aí, que não tem ninguém aqui, é por falta de crescimento, de amadurecimento. É gente que não cresceu, que poderia ter aprendido. Muitas vezes eu falo, poxa, mas eu não aprendi ainda. Eu preciso crescer, e preciso crescer não é por mim, porque eu vou ganhar mais coisas no céu. Não, eu preciso crescer por causa de você. Porque quando a gente amadurece junto, a gente caminha junto. Um sustenta mais o outro. Eu sempre digo o seguinte, se você colocar um brinquedo para duas crianças, vai ter briga. Quem tem 2 filhos aqui, ou você pega 2 meninos e fala assim, ó, tem um brinquedo para você. Aí um começa a brincar, ainda mais um brinquedo sozinho, assim, um carrinho. Aí um está brincando, o outro fala, agora é minha vez. Aí, né? Nos 5 minutos não tem um... sempre assim. Agora, se você coloca lá uma coisa, e você tem uma criança e alguém maduro, vai ter briga? Você já viu adulto brigando com criança por causa de brinquedo? Precisa crescer muito nessa família. Isso, ó, nós precisamos depois conversar com essa irmã que entrou correndo aqui, tá bom? Eu não quero dizer quem foi. Eu não vou falar assim, falar por parábola. Mas você não vê uma criança, exceto com algumas exceções, brigando com um adulto por causa de brinquedo. Porque o adulto aquilo lá já passou da fase. Isso não é mais... Aí às vezes tem adulto, não aqui, mas tem adulto riando por causa de coisa pequena. Você já cresceu, você consegue abrir mão. Você consegue deixar para lá. E você consegue avançar para as coisas que estão diante de você. Nós temos crescido em maturidade diante do Senhor. Eu acho que essa é a grande verdade para esse dia de aniversário hoje, pelo menos está no meu coração. Prosseguindo para as coisas que estão adiante de mim. Para o novo de Deus. Encha o seu coração de fé, encha o seu coração de sonho, de expectativa. Comece a sonhar novamente. Tem coisa maravilhosa aí na frente, você não está velho demais para continuar sonhando. A Bíblia diz que quando alguém está cheio do Espírito Santo, mesmo idoso, ele é capaz de ter sonhos. Ele é capaz de sonhar. E esse idoso serve para todo mundo. Às vezes o caboclo tem 40 anos, já virou velho. E tem idoso de 70, 90 anos, está jovem, está sonhando. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a continuar sonhando, continuar com o coração cheio de expectativa daqui para frente. Se Jesus não voltar nos próximos anos, tem uma história maravilhosa para ser feita através da sua vida. Uma história maravilhosa para ser feita através da sua família, através da sua igreja. Isso não é uma pregação assim de autoajuda, para você sair daqui melhor. Não, porque se você e eu não tivermos maturidade para entender que é o Senhor que está nos ajudando nessa caminhada, mesmo com dificuldades. Quando a gente fala de coisa melhor, bacana, eu não estou isentando ninguém de problema.
de doença, de enfermidade, de luta, de coisas complicadas, mas isso não nos impede de crescer e de avançar. O apóstolo Paulo é um exemplo disso, só tomava cacetada. Tanta coisa difícil na vida dele, tanta luta, mas ele diz, olha, eu continuo avançando. Eu continuo avançando. Agora, para a gente terminar, alguém na nossa vida que esteve no passado, que está no presente e que vai nos acompanhar em todo o tempo. A Bíblia diz lá em Hebreus 13, versículo 8, diz a palavra do Senhor, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo para sempre. É alguém que está com você em todo e qualquer momento, é alguém que nos sustentou lá no passado, que nos ajudou quando nós começamos na casa do pastor Nilson com 4 pessoas. A gente nem sonhava, assim, nem imaginava, sonhar a gente sonhava, mas nem imaginávamos que estaríamos aqui hoje. A gente nem imaginava que você estaria aqui. A gente não imaginava que o Renato seria o pastor da igreja. O Renato existia, mas não existia na igreja. A gente não imaginava vocês aqui. Alguns, quem aqui? A Corália, que está ali desde 2000 e pouquinho, né? Mas a maioria de nós chegamos depois. A gente nem imaginava, mas Deus estava conosco lá atrás, preparando tudo. Erramos, claro. Acertamos, amém. Mas Deus estava conosco lá no passado. Está conosco hoje, agora. Ele não abandonou essa igreja, não abandonou você, não abandonou sua família. Se você está se sentindo estilo Eliana, não é porque Jesus te abandonou. É porque você se esqueceu de que Ele está perto de você. Se o seu coração está coberto de desespero, frustração, angústia, não é porque Jesus sumiu, foi para longe. Não, Ele continua contigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas nós temos ainda uma esperança de que o mesmo Deus que esteve conosco no passado, o mesmo Senhor que está conosco hoje, estará conosco todos os dias. Você não precisa ter medo do amanhã. É por isso que eu fiz questão de cantar aquela canção, e eu vou repetir no final. Se você não gostou, não tem problema, você fica calado. Mas a música fala, eu não vou temer o que virá. Eu não vou olhar para trás, porque a Bíblia diz o seguinte, aquele que tendo posto a mão no arado, não olha para trás. Hoje pela manhã nós tivemos aqui a consagração de diáconos, né? Pessoas que vieram, que colocaram a sua mão no arado. Não olhe para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe com a sua graça.